Bom dia, pessoal. Eu estou aqui gravando esse vídeo para dar um depoimento da minha condição de portador de psoríase. E eu tenho psoríase há 20 anos, ela começou em novembro de 91, estou com 20 anos de psoríase. Ao longo desse tempo, ela vinha, se agravava, passava um tempo sem aparecer, depois ela foi ficando mais, se fazendo mais presente na minha vida, passando a ser uma companheira do meu dia a dia. E ao longo desse tempo eu fiz diversos tratamentos, sempre com a base de corticoide, e era aquele paliativo. Na verdade eu usava o corticoide de uso tópico para diminuir a descamação, para diminuir até os efeitos perante as outras pessoas, mais do que efetivamente tratar a doença. Um certo tempo aí, lá por volta do final de 2007, eu conheci um cidadão que me falava de um tratamento que a esposa dele fazia com uma médica em Recife, que era muito bom e tal, e eu não sabia de que se tratava. Procurei essa médica, fui tratado lá com o medicamento que ela usava, era o Remicade, medicamento imunobiológico, e que me deixava, eu tomava, ia para lá, para o setor de oncologia do Hospital Santa Joana, e me aplicava essa injeção, e eu passava 3 dias quebrado efetivamente, com os ossos do corpo todo doído, apesar disso o remédio fez o efeito durante um determinado período. Chegou um momento que ele estacionou. Eu resolvi parar, porque eu estava tendo um efeito colateral e não estava me trazendo benefício. Parei um tempo, depois as placas começaram a voltar novamente com mais intensidade. Desta feita procurei um outro médico aqui em João Pessoa, um médico com o qual eu já havia me tratado no passado, que na época me passava uns cremezinhos de farmácia de manipulação, e desta feita ele começou a passar para mim o medicamento Embrel, também um imunobiológico. Aí eu já procurei ver alguma coisa, os efeitos colaterais do Embrel, eu vi que causava câncer e tal, mas aí conversando com o médico, ele me convenceu de que aquilo não teria maior gravidade, tinha na bula porque acontecia esporadicamente, e eu entendi pela gravidade do meu caso que deveria continuar tomando o Embrel. Mas também aconteceu a mesma coisa com o Remicade. Eu fui com ele um determinado período, depois estacionou, minhas placas continuaram e eu continuando tomando o medicamento, a medicação do Embrel imunobiológico. Parei um tempo, até que um belo dia eu encontrei um colega que essas coisas vão passando de boca a boca. Então um colega disse que um amigo dele estava se tratando com outra médica que estava bem também, e eu procurei ver o que era, fui a essa médica, e essa médica me receitou o Mira, esse medicamento aqui. Eu estou aqui com 3 ampolas do Mira, e eu era uma pessoa obesa, estava com uns problemas sérios no meu metabolismo, estava com uma doença chamada síndrome metabólica, com diabetes e com outras coisas lá. Li a bula e vi na bula do Mira que ele causava um índice de infecção grave em torno de 10%. E eu pensava já naquela época, já estava me preparando para fazer a cirurgia bariátrica, como de fato fiz. E me preocupei com aquele índice de infecção que a bula do remédio apresentava, dizendo, como eu já falei, apresentava um índice de infecção grave de 10%, eu me preocupei como é que eu vou me submeter a uma cirurgia, vou ficar alguns dias no hospital e vou me submeter a uma medicação que causa infecção grave. Nesse meio tempo eu já tinha ouvido falar do Glucoderm, do senhor Marcos Guedes, através de um amigo, e ficava naquela ansiedade de conhecê-lo e de usar o produto, até que um dia, na semana que eu fui buscar o
o Mira no SEDMEX, que é o setor do hospital aqui na Paraíba que fornece medicação do estado, tratamento com o hidratante Glucoderm. A minha primeira sensação foi de conforto. Aliás, essa sensação ela não diminuiu, ela foi a primeira e ela vem se mantendo. Porque o que foi que aconteceu comigo com o Glucoderm? Primeira coisa que me aconteceu, esse conforto ele veio, porque a primeira coisa que aconteceu foi parar a descamação. Então isso, para quem tem psoríase, e as pessoas que têm psoríase sabem o que estou dizendo, a gente muitas vezes não consegue se conter, a gente faz as coisas de forma involuntária. Você vai a um restaurante, você vai a uma reunião com amigos, você está tratando de algum negócio, você está ali involuntariamente coçando o seu cotovelo, quando você pensa que não, a mesa está cheia daquele pó branco. Quer dizer, causa até um constrangimento para as pessoas que estão ao seu lado, ou com as quais você está interagindo. Um outro aspecto também a respeito do constrangimento, isso eu estava conversando com um rapaz ainda há pouco, isso a gente consegue superar com o tempo, né? A discriminação. Mas a sensação de que a gente tem de conforto também é boa, porque as pessoas que nos circundam, aquelas pessoas que não conhecem do problema, acaba também com a discriminação que existe acerca do portador de psoríase, vê que não tem nada. E assim, hoje eu comecei, voltando para a evolução do tratamento, eu comecei usando com a sensação de conforto, mas minhas placas continuavam grandes, ásperas, grossas, e como se fossem umas placas de urticária, só que crespas, grandes. Quem tem psoríase sabe do que eu estou falando. Então, com o tempo essas placas foram afinando, foram diminuindo. Tenho parte do corpo onde tinha psoríase que está completamente limpo, como o rosto que vocês podem ver nesse vídeo. E vai estar anexado também a esse vídeo as fotos, porque é bom para a sua pele. Quer dizer, eu passei para minha mãe também, ela está usando, ela já é uma senhora com certa idade, e ela está usando, tem uns probleminhas de pele em função da idade, e está resolvendo também o problema de pele dela. Mas nós estamos aqui para falar de psoríase. E o meu depoimento é esse, senhores. Para encerrar, eu queria dizer o seguinte, que eu fiz tratamentos de uso tópico muitas vezes. Quando eu comecei a fazer o tratamento com medicação interna, foi a base de tratamento injetável, com Remicade, que não me limpou por completo e tem seus efeitos colaterais. Quem não conhece é bom pesquisar. O Embrel, a mesma coisa, falei dos efeitos colaterais dele, que está lá na bula, que dá câncer, eu cheguei a usar. E agora o Mira, que causa 10% de infecção, e há informações aí na internet de danos mais graves, que o 10% de infecção grave está lá na bula do próprio Mira. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, eu espero que meu depoimento possa ajudar. E sobre a artrite? Um detalhe importante que eu esqueci, esses medicamentos imunobiológicos, ele para ser ministrado no paciente, não sou médico não, mas como paciente a gente sabe das coisas, para ser ministrado é necessário ser feita uma série de exames para ver a efetiva condição física do paciente. E eu tinha, como eu disse, eu era obeso e eu tinha uns problemas no joelho em função do meu peso. E me queixando, a médica perguntando se eu tinha algum problema dessa natureza, eu disse, não doutor, eu tenho um problema no joelho, quando eu ando me dói, mas eu sinto que é por causa do meu peso. Ela me disse, não, isso é psoríase, isso é artrite em função da psoríase. Então, em outras palavras, entre aspas, me convenceu de que eu tinha artrite, para poder, não sei, talvez colocar lá no receituário dela. Eu não posso afirmar isso categoricamente, até porque eu não sou médico, mas quem que vai ver esse vídeo vai entender o meu pronunciamento, para colocar lá no seu prontuário, para que eu viesse ser medicado com o Mira e viesse ter o resultado, entre aspas, esperado. Acredito até que minha pele ia limpar, mas eu não sei quanto tempo de vida eu ia ter para curtir minha pele limpa. Obrigado.